Bom dia, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos nós. Eu ainda não terminei a série que eu planejei para o ano passado, faltam alguns poucos capítulos, era do Gênesis capítulo 12 até Gênesis 22, mas nós vamos continuar nessa caminhada. Por isso, abra comigo a sua Bíblia no livro de Gênesis 20. E hoje nós vamos nos deparar com uma grande aventura e uma grande história de um herói. Eu quero intitular a reflexão de hoje de quem é o herói. Meus irmãos, é muito interessante que a Bíblia, ela não cria super-heróis espirituais. A Bíblia faz muito diferente do caminho da religião. A religião parece que nos empurra a construir uma espécie de ideário do homem de Deus, que é um homem de fé, um homem impecável, um homem firme, que não há contradições. A Bíblia não trabalha no caminho da religião. Ela vai mostrar gente real, gente que crê e teme, gente que obedece, mas também vacila, gente que acerta e acerta em cheio, e tem hora que tropeça e tropeça muito. E é assim que acontece a história de Abraão. A história de Abraão, de Gênesis 12 até o 22, é uma história onde ele recebe grandes promessas, passa por grandes desafios. Alguns ele tem grandes vitórias, outras grandes derrotas, mas o Senhor sempre era fiel com ele. E é isso que nos consola, porque a história de Deus, não somente em toda a redenção, mas na nossa própria vida, ela não é sustentada por homens fortes, nem por nós mesmos. Mas a nossa história é sustentada por um Deus que é fiel, apesar de nós. E em Gênesis 20, nós vamos encontrar Abraão, o pai da fé, repetindo o mesmo erro que ele comete em Gênesis capítulo 12. Com medo da sua própria vida, ele entrega a sua esposa a um homem poderoso. Mas especialmente no capítulo 20, esse erro põe em risco a própria promessa de Deus. Capítulo 18 de Gênesis, Deus já tinha dito que por meio de Sara, Deus faria um grande povo, um grande reino sobre toda a terra. E agora Abraão entrega Sara para um homem chamado Abimeleque. Uma grande pergunta surge nessa história. E agora? O que será do povo de Israel? E agora o que será do povo de Deus? E agora o que será da promessa? Mas esse caminho, ou este capítulo, ele não está ali para humilhar Abraão, simplesmente para denunciar os seus erros, fracassos, mas ele está para nos mostrar quem verdadeiramente é o herói das nossas histórias, quem de fato é o herói do povo de Deus. Seria Abraão, o pai da fé? Seria Davi, o grande rei? Seria Pedro, o grande apóstolo? Ou Paulo? Quem é o herói do povo de Deus? Quem realmente salva a promessa? A pergunta desse texto que nós vamos ler não é como é que Abraão manteve a promessa, mas é como Deus preservou a sua promessa a Abraão, apesar de Abraão, apesar das falhas de Abraão. E essa resposta, ela explode no verso 3.
Deus, porém. Abraão falha, mas no verso 3 diz, Deus, porém. E isso é o nosso tema hoje. Quando o homem falha, o verdadeiro herói intervém. Gênesis capítulo 20. A primeira parte da história é quando o portador das promessas de Deus falha. A narrativa começa destacando a fragilidade humana, para então destacar a fidelidade de Deus nas promessas. E o medo reaparece e revela a fragilidade de Abraão. Gênesis capítulo 20, versos 1 e 2, diz que, partindo dali para uma terra do Neguebe, o Neguebe era um deserto que fica ao sul de Israel. Até hoje, ele ocupa boa parte do território de Israel. E ele parte, ele não explica a razão. Abraão sai dali, provavelmente porque era uma rota de negócios e comércios, para poder fazer comércio naquela região, e ele parte para aquela região desértica. Mas toda vez que há um partir, há um novo trajeto, um novo padrão reaparece. Chegando no deserto, um lugar de medo, um lugar de insegurança, aparece em Abraão mais uma vez medo. E por causa do medo, mais uma vez ele busca autoproteção. E nessa busca de autoproteção, mais uma vez ele traz uma meia-verdade, ele mente. Essa história é quase um déjà vu de Gênesis capítulo 2. E diz que então ele partiu, ele habitou no deserto, ele peregrinou. Isso vai mostrando a vulnerabilidade de Abraão naquele momento. E esse problema antigo de Abraão reaparece. Ele teme. E por causa do temor, ele resolve mentir. Ele conta uma má verdade, e ele faz isso combinado com Sara, sua esposa. Olha, a gente vai atravessar essa região, e lá, naquela região, perto da cidade de Gerar, onde a gente vai se estabelecer, tem um rei poderoso, o nome dele é Abimeleque. Abimeleque, inclusive, mais do que um nome próprio, era um título dado aos reis filisteus. E ele diz, olha, se alguém nos procurar, a gente vai combinar, para que eles não tentem ficar com você e com isso me matar. Para preservar a minha vida, nós vamos dizer, tu és a minha irmã. E assim ele faz. Chegando a Abimeleque, ele se encanta. Sara devia ser lindíssimo, porque isso acontece algumas vezes. E ele se encanta por Sara, e ele diz, quem é Sara? Ele diz, é minha irmã. E aí Abimeleque, na inocência, como diz o próprio texto, sem uma maldade, seguindo uma cultura da sua terra, ele traz Sara, que era a mulher da promessa, de quem no capítulo 18 diz que através dela, Deus faria uma grande nação, o seu povo, que seria sacerdócio para todos os povos, que por meio do filho que viria de Sara, todas as nações da terra seriam abençoadas, todas as famílias da terra seriam abençoadas, e ele pega a mulher, o ventre da promessa, para se proteger, e entrega para o harém de Abimeleque. Ele já tinha feito isso para Faraó, no harém de Faraó, vocês lembram disso? Agora ele entrega de novo, agora para o harém de Abimeleque. Mas sabe o que eu queria te chamar a atenção? É que a gente fica esperando de pessoas como Abraão. A própria Bíblia diz que Abraão é o pai da fé. Abraão é o homem que no capítulo 22, ele vai ter coragem e fé para subir num monte para sacrificar o próprio filho da promessa. Abraão é aquele que ouviu a voz de Deus em Gênesis capítulo 12 e saiu para uma terra que ele nem sabia onde. Abraão é aquele que guerreou contra muitos exércitos no capítulo 14 para proteger o seu sobrinho Ló. Ele tinha grandes vitórias. Era um homem de Deus, um homem de fé. Só que a Bíblia faz questão de mostrar
que o evangelho, ele não produz super-heróis espirituais. Produz gente real, que depende da graça de Deus todos os dias. Por isso que muitos, às vezes, pastores vivem sobrecarregados para querer mostrar uma espécie de cara de super-herói, homem de Deus, o santo, o impecável. Por isso muitos líderes vivem querendo se proteger dos seus erros, vivendo de máscaras e capas, tentando trazer uma imagem do homem de Deus. Mas a Bíblia deixa bem claro, a religião nos empurra para isso, mas a Bíblia diz assim, nem Abraão era assim, nem o pai da fé era assim. A gente é gente. A Bíblia não precisa fazer tipo, ela mostra a história como ela é. E por isso você pode ter décadas na fé e ainda assim continuar lutando e enfrentando antigos medos. É verdade. Antigas tentações. Mas esse homem, esta mulher, uma mulher de Deus. Sim, ela tem suas lutas, tem seus medos, tem seus desafios. E o problema não é sentir medo. Quem tem fé luta contra o medo. O problema é você deixar que o medo te controle. O problema é quando você começa a tomar as suas decisões não pela sua fé, mas pelo seu medo. Por exemplo, no trabalho. Mesmo sendo crente, sendo um homem de Deus, sendo dedicado às vezes, com medo de perder a segurança financeira da sua família, com medo de perder um negócio, com medo de entrar em dívidas, com medo se tomam as piores decisões. E muitas delas contrárias à vontade de Deus. Você já passou por isso? Na família também é assim. Muitas vezes, guiados pelo medo e não na palavra de Deus, não nas suas promessas, a gente tem medo de, em vez de obedecer a Deus e perdoar e amar e conversar e dialogar, a gente tem medo de enfrentar os conflitos. Medo de sentar com o esposo ou com a esposa e perder o controle. Ou então medo de ser rejeitado e prefere então ficar emburrado. Por causa de medo nós vamos tomando as piores decisões e muitas delas contrárias à vontade de Deus. E por isso nos levando a apuros e colocando a nossa vida espiritual em grandes riscos. Falando em medo de ser rejeitado, é como um jovem, com medo de ser rejeitado pelos colegas do condomínio, pelos colegas da escola, pelos colegas do futebol. Então ele resolve fazer o que todo mundo faz, escutar o que todo mundo escuta, fazer do jeito que ele faz, porque eu não quero ser rejeitado. A galera da bola escuta esses funks mais horríveis do mundo. Eu não quero ficar de fora, vai ficar chato, então vou botar no meu também. Vou escutar isso também. A galera assiste esses vídeos pornográficos e eles riem, assistem, mostram para o outro. Eu também, que eu não vou sair de otário. E com medo da rejeição, a gente vai tomando as piores decisões. E a primeira observação que a gente vê na vida de Abraão é: cuidado com o medo. Homens de Deus, o medo pode colocar sua família em risco. E o medo, é interessante que na história de Abraão, ele compromete a própria vocação missionária dele. Porque em Gênesis, no capítulo 12, e é repetido no capítulo 18, que Deus chamou Abraão para que por meio dele ele abençoasse todas as famílias da terra. O objetivo da missão de Abraão era que
o povo que viria de Sara, ou ele mesmo, ele era para ser um mediador da bênção de Deus, não só para o seu povo, mas para os povos, para os filisteus, para os amonitas, para os amorreus, para os da Espanha, por de toda parte. Havia uma missão de espalhar a bênção de Deus por meio dele. Mas movido pelo medo, ele diz assim: certamente não há temor de Deus nesse lugar. Olha como o medo tira ele completamente da vontade de Deus. O medo tirou ele dos planos de Deus para a vida dele. E com medo, ele olha para uma terra como a de Gerar, como o dos filisteus, e em vez dele lembrar da sua vocação de abençoá-los, do desejo de Deus, de que a glória, a vida de Deus chegasse a eles, ele só olha destruição, maldade. Diz: olha, não tem nada de Deus nesse povo. Esse povo não tem nada que interesse a Deus. Deus jamais nem se revelaria lá. E por isso é melhor a gente se proteger deles, em vez de cumprir a nossa vocação de abençoá-los. Então Abraão rotula Gerar, rotula aquele povo, rotula os filisteus, rotula o Abimeleque, e faz uma leitura espiritual totalmente errada das circunstâncias. Sabe por quê? Porque no final das contas, olha que ironia o texto nos mostra. Quem é o homem de Deus? Quem é o homem de Deus? Abraão. Mas naquela história Deus fala com Abraão ou com os filisteus? Olha, os filisteus. Quem está lendo isso? A gente não é israelita, nem nós estamos na época que esse livro foi escrito há 3.000 anos atrás, mais ou menos. Os filisteus eram os piores inimigos de Israel. Não é à toa que a palavra filisteu, em árabe hoje, se chama Palestina. Você entendeu o nível? Então, quem está lendo isso naquela época é um judeu, dizendo: é claro que não há nada de Deus entre os filisteus. É claro que Deus não vai abençoar esse povo. É claro. E olha a ironia do texto. A maneira que a história acontece é de que no final das contas o profeta Abraão não consegue ouvir a Deus. Mas o povo que ele achava que não havia nada de Deus naquele lugar é o povo pelo qual Deus fala. Como assim? Como assim? A ironia do texto é quando Abraão ele age de maneira injusta, mentindo, levando maldição para aquela terra. Abimeleque não. Ele age de maneira correta, Deus fala com ele, ele restitui Sara, dando para ela prata como um ato de restituição, de corrigir o seu erro, de ter trazido ela para o harém. Ele age com justiça, mesmo sabendo aquele mal, ele age com misericórdia sobre Abraão. Como assim? O homem de Deus age mal? E o homem filisteu nesse texto é o modelo de justiça. A Bíblia não faz esses estereótipos que a religião faz. A Bíblia é vida real, é a existência, é aquilo que a gente experimenta, sem máscara, verdade nua e crua. Mas Abraão, em vez dele perceber que Deus queria agir naquele povo e naquele homem, ele adota um espírito farisaico. O espírito farisaico não é dessa época, é da época de Jesus. Você lembra? Jesus, ele ia até os pecadores, os publicanos, ele sentava na mesa dos gentios, mas os religiosos daquela época, os abraãos daquela época, os filisteus que eram o povo extremo, fiel à lei, eles falavam: Deus não fala com os gentios.
Eu nem sento na mesa com pecadores, porque eles não são dignos de sentar na minha mesa. Deus não vai alcançar esse povo, pelo contrário, eles são destinados ao inferno. Assim pensavam os fariseus. E Jesus, ao contrário deles, ele andava com mulheres afamadas, de má fama. Ele sentava com publicanos que eram como se fossem os políticos mais corruptos daquela época. E ele abençoava pessoas de outras nações, gentios, e até mesmo uma mulher samaritana, que o povo de Israel considerava o pior tipo de gente. Sim, Abraão foi chamado para abençoar outras nações. E nós fomos chamados para também dar andamento nessa missão. Por isso, a gente não pode se tornar religioso, medroso, frouxo, como Abraão, e fugir da nossa missão. Porque o problema não é a nossa fraqueza. O problema é a gente esquecer quem Deus é. Quem Deus quer alcançar, o que Deus pode fazer. E Ele pode alcançar qualquer um. Ele pode fazer do jeito que Ele quiser. E Ele pode transformar aqueles que a gente menos espera. Amém? Mas tem uma coisa em especial que está acontecendo na falha de Abraão. Sabe quem é o povo de Israel que está lendo aquela história, que é o destinatário primeiro desse livro de Moisés? Eles são os filhos de Israel. Eles são os filhos de Abraão. Abraão, pai de Isaac, avô de Jacó, que teve o seu nome transformado para Israel, do qual vem as 12 tribos de Israel e o povo de Deus. Quando o povo de Israel está lendo essa história, o que eles estão pensando? O que essa história conta? Que se Sara é entregue para Abimeleque, onde estaria o povo de Israel? Não estaria. Não existiria. Ou então eles seriam contaminados pelos filisteus, seus piores inimigos. Quem seria o povo de Deus se a mulher da promessa virasse esposa de Abimeleque? Quem está lendo aquela história agora, uma grande tensão. Stranger Things, dia 31, né? Meu Deus, e agora? O que acontecerá? E a falha de Israel coloca a promessa em risco. A meia-verdade de Abraão quase compromete o ventre da promessa. E se ela fosse contaminada, a linhagem de Israel estaria em perigo. E o portador da promessa, Abraão, quase é o destruidor da promessa. E eu quero fazer outra pausa rápida aqui. É que Deus, Ele tem tantas promessas por meio de Cristo para nós. Amém, irmãos? Glória a Deus. Mas às vezes a gente acha como Abraão, parece que a gente está todo o tempo trabalhando contra Deus. Deus querendo abençoar e a gente querendo atrapalhar a bênção de Deus, né? Nós somos complicados. Nossas falhas vão confundindo, atrapalhando essa história, esse plano de Deus para nós. Mas só que tem uma coisa, as nossas falhas não anulam o plano de Deus na história. Amém, irmãos? Deixa eu dizer de novo, as nossas falhas não têm poder de anular os planos de Deus na história. Graças a Deus. Graças a Deus. Que não depende de mim, que não dependia de Abraão, que não depende de você. Graças a Deus. Que só depende dele. Então, se o primeiro ponto é que o homem de Deus falha, o segundo ponto é que o herói entra na história. Mas quem é o herói? É o pai da fé?
é o grande Abraão. No verso 3 diz assim: Deus porém veio. Agora entrou em cena o verdadeiro cavaleiro. Agora entrou em cena quem resolve o problema. Agora entrou em cena quem pode fazer com que a promessa se cumpra. Essa é a virada do capítulo. Deus não vai consultar Abraão, não vai discutir, não vai querer fazer explicação. Ele interrompe, ele entra, ele invade, ele penetra e ele preserva as promessas que ele fez à família de Abraão. De maneira soberana, ele intervém na história. E aqui a gente está no centro dessa narrativa, que ele vai chegar a dizer para Abimeleque: eu te impedi de pecar contra mim. Você consegue entender que Deus impediu Abimeleque de pecar? Não é que Abimeleque não queria Sara, Deus impediu que ele tocasse nela, pela sua soberania. Deus preservou a história. Deus preservou a promessa, para nos mostrar que, graças a Deus, a promessa não depende de nós. A nossa vida com Deus não depende de nós, a nossa terra prometida não depende de nós, a nossa salvação eterna não depende de nós, depende da fidelidade do Deus que fez aliança conosco, pela fé. Amém, irmãos? Porque nós não somos salvos por obras, diz Efésios. Para que ninguém se glorie, nós somos salvos pela fé. E a obra é toda de Deus. Não só de nos perdoar quando nós pecamos, mas muitas vezes até de nos impedir de pecarmos. E Isaac será preservado. Sabe por quê? Porque é de Isaac que vai vir de Israel. E é de Israel que Cristo virá. E se Deus intervém na história do Abraão falho e pecador, Cristo e a sua cruz é o maior Deus porém da história. Deus porém se fez homem e morreu naquela cruz por mim e você, que éramos pecadores como Abraão. Porque Deus se fez homem, mas Deus, porém, nos salvou naquela cruz, mudando a história da humanidade. Porque quando Deus entra em cena, a história muda. Quando Deus entrou em cena, a minha história mudou, a sua história mudou. E se nós estamos aqui, não é porque nós somos melhores do que ninguém, aqui dentro ou lá fora, é simplesmente pela graça e misericórdia de um Deus que nos amou. Amém? Você consegue entender que você não é nada e que Deus é tudo? Até o que de bom fazemos vem dele. Isso muda completamente a forma como nós vivemos a fé. Quando você falha, Deus não te abandona. Quando você falha, Deus não abandona a história que está construindo contigo. Quando você se atrapalha, Deus não sai do trono. Quando as suas mãos soltam a promessa de Deus, as mãos de Deus não soltam as suas mãos. Irmãos, há situações na vida que nos colocam em momentos de intensa crise. As coisas desmoronam. Por causa das nossas inabilidades, por causa da nossa falta de sabedoria. Mas para quem conhece Deus, sabe que mesmo quando eu bagunço tudo, Deus está lá para me proteger. Esse é o Deus da palavra. Mesmo quando eu bagunço tudo, Ele continua fiel a mim.
E por isso, deixa eu te dizer uma coisa, tem livramentos que você nunca nem percebeu, você nem sabe, e você se acha especial. Eu nunca adulterei, eu nunca menti, eu nunca me desviei. Tem nada a ver contigo, moço. Você já parou para pensar que às vezes é Deus construindo uma história que nem eu nem você entendemos, mas que Ele está fazendo? É Ele. Tem tudo a ver com Ele. Há decisões erradas que tomamos que não chegaram ao fim. Há quedas que não se consumaram. Porque Deus entrou antes do desastre. Isso não nos chama para viver irresponsabilidade, não. Mas para nos levar à humildade. Para entendermos que nós não somos sustentados pela nossa própria força. Nem pela nossa vigilância espiritual. Nem pela nossa constância moral. Quem é você? Quem sou eu? Mas pela fidelidade inabalável de Deus. É isso que o texto está nos mostrando. Que Deus, que nós estamos em Deus, vivendo as suas promessas, devido à sua inabalável fidelidade por nós. Por aqueles que colocaram nele a sua vida e a sua fé. A esperança do cristão não é a de nunca falhar até a morte. Sim, muitas vezes falharemos, somos humanos. Mas em servir a um Deus que permanece fiel, mesmo quando somos infiéis. E não fica achando que, não, mas se eu for, agora vamos aprofundar aqui, mas se eu for infiel, tudo bem, Deus vai estar comigo, eu sei que Deus não vai me largar, mas esquece que você vai ser uma bênção, esquece que os planos e os ministérios que o Senhor tem para você, tudo isso vai se acabar. Bem, é o que a gente diz na religião, mas na história de Abraão não foi assim, e nós estamos numa história nua e crua aqui para contar. Abraão todo atrapalhado, mas Deus não deixa de cumprir a missão dele, por meio de Abraão, por causa das suas falhas. Presta atenção. Olha como a história conta. Abraão julgou. Aqui não há temor de Deus. Então ele deveria estar lá falando, olha, Deus quer falar com esse povo. Ele, não, aqui Deus não vai falar, Deus não tem nada a ver com esse povo. Mas quem teme é Abimeleque. Porque mesmo Abraão não pregando, Deus apareceu para ele em sonho e falou com ele. E Abimeleque diz, Senhor, quem chama Deus de Senhor nesse texto é Abimeleque. Porque Deus estava trabalhando no meio da história de Abraão, mesmo quando Abraão nem enxergava. Deus, independente de Abraão, fez com que a história de Abraão levasse a bênção de Deus para gerar para os filisteus. E mesmo Abraão não acreditando, Deus fez. E eu vou dizer uma coisa para vocês, sabe o que esse texto ensinava para o povo de Israel naquela época? E deve ensinar para a gente? Olha, deixa eu dizer uma coisa para vocês, gente. Na época da polarização, Deus age fora das nossas bolhas. Fica achando que Deus só age aqui, não. Deus só age aqui na nossa igreja. Deus só age, e dentro da minha igreja, só na minha célula. Não, Deus só age na minha tradição, na minha denominação. Deus está agindo nesse mundo, meu irmão. Muito mais do que você pensa. Deus está fazendo e quer fazer muito mais do que você imagina. E às vezes, mesmo a gente se tornando religioso, vivendo de só cumprir os nossos cultos de domingo da nossa religião, Deus não vai deixar de fazer a sua obra. A missão de Deus, muitas vezes, nem depende da nossa
maturidade missional. Deus vai fazer, às vezes, por meio de mim e de você, mesmo a gente sendo atrapalhado. Por isso, diga para o irmão que está do seu lado, você é atrapalhado, irmão, mas Deus vai te usar. Porque Deus trabalha com pessoas improváveis. Deus trabalha por meio de gente simples. Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. Deus escolheu você para fazer. Para alcançar quem o pastor aqui não vai ter nenhum contato, mas você vai. Porque no final, quando Deus me usar ou Deus usar você, deixa eu até te lembrar, você não é o herói. Você não é o herói. Pelo amor de Deus, não tente fazer o pastor Jean o herói. A gente não quer essa capa. Não tente fazer o pastor Francisco o herói. A gente não quer essa copa. Nós não somos heróis. O herói é Deus. E Deus usa qualquer um. Eu, você. Quem tem teologia, quem não tem. Quem tem a vida mais organizada e às vezes quem tem a vida até meio bagunçada. Deus é que é Deus, Ele faz como Ele quiser, por meio de quem Ele quiser. Por isso te prepare, Deus usa. Deus faz. E esse herói que é Deus, é isso que esse texto mostra, ele é tão anti-religião que me constrange até pregar. Porque o que acontece é que ele vai trazer... Esse herói, ele impede que o seu povo se destrua completamente. Ele impede o colapso antes do que ele aconteça. É o que a teologia vai chamar de que é uma graça de Deus preventiva. A gente sabe assim, a graça de Deus nos perdoa. Mas esse texto vai mostrar que quando a gente está andando nos caminhos de Deus, que a gente nasceu de novo. Deus não só nos perdoa quando nós pecamos. Muitas vezes, Deus, Ele nos previne até de pecar, como Ele fez com Abraão, por meio de Abimeleque. Deus impede, porque se não fosse Deus agindo em você, você não ia prestar, era nadinha. Se não fosse o Espírito Santo que te fez nascer de novo, que está te transformando, que trabalha na tua consciência, te impedindo de certas coisas, você não ia prestar, nem eu, para nada. Mas Deus é um Deus de graça, que nos previne até da gente se destruir. Deus nos guarda de nós mesmos, graças a Deus. Olha como ele diz no verso 6, eu te impedi de pecar contra mim, por isso não te permiti tocá-la. É o que Deus responde para o rei Abimeleque. Rapaz, há muita coisa aqui. Primeiro, eu te impedi. Deus age antes do pecado se consumar. A ideia de impedir, eu te freiei, eu coloquei limites. Deus é soberano, gente. Esse é o Deus que a gente segue. Ele é soberano. E ele diz, de pecar contra mim. Uma outra coisa interessante para a gente refletir rapidamente. Todo pecado é contra Deus. Ah, mas eu pequei, eu adulterei, eu pequei contra a minha mulher. Não, antes de pecar contra a sua mulher, você pecou contra Deus. Há muito tempo eu tenho uma brincadeira com a minha esposa, é uma brincadeira, lógico que eu não traio ela por causa dela, mas eu digo assim, eu não te traio por causa de Deus. Que essa ideia de que eu sei que as minhas atitudes, antes de tudo, eu não estou fazendo contra a pessoa que eu defraudei, contra a pessoa que eu enganei, contra a pessoa que eu menti, todo pecado é antes de tudo, você está fazendo contra Deus. Ah, eu enganei alguém, você enganou Deus. Eu não paguei alguém, você está devendo a Deus. Você está entendendo? Eu te impedi de pecar contra mim. Sendo que ele não ia tocar em Deus, ele ia tocar, era na mulher de Abraão. Eu não te impedi de tocá-la.
E Deus é soberano sobre tudo na história. É isso que é outra coisa muito rica aqui. E Deus promete, Ele protege, Ele preserva os seus. A graça de Deus não somente perdoa o nosso passado, mas Ele preserva o nosso futuro. Porque Deus é um Deus que nos previne de nos atrapalharmos completamente. Deixa eu dizer uma coisa assim, algumas ideias rápidas para você. Sabe aquele namoro que não deu certo? Sabe aquele negócio que não se fechou? Sabe aquela amizade que acabou? Oh, irmãos, quem sabe não é Deus te prevenindo de se destruir? Você entende? A gente tem que aprender a viver como homens de Deus, que entendem que Deus é o Senhor da história. Em vez de ficar, meu Deus, por quê? Fica depressivo. Deus é o Senhor da história. Há portas que não se abriram, é porque Deus fechou para o teu próprio bem. Ou então, as circunstâncias que você foi, ou lugares que você foi expulso, mas não foi as pessoas que te expulsaram, não foi teu chefe que te demitiu, não foi a parceria que te enganou, foi Deus que te livrou, você entende? Porque Deus é um Deus que nos previne da gente se complicar. Tem coisas que não deram certo porque Deus te segurou pelo gogó. Porque há pecados que não cometemos porque Deus freou os nossos passos. Porque a graça de Deus, ela não é só remédio. Ela também é limite, é cerca. É contenção para a nossa própria proteção. É um Deus que nos guarda de nós mesmos. Graças a Deus, meu Pai. Porque Deus, no final das contas, aqui na história, apesar de Abraão, o verdadeiro herói, que é Deus, ele recoloca a história no trilho. E diz o verso 7, então, agora, pois, restitui a mulher e viverás. Se, porém, não te restituíres, sabes que certamente morrerás tu e tudo que é teu. Então ele vai, obriga, conduz Abimeleque a restaurar Abraão, restitui Sara, sem ter tocado nela, diz a história. Não somente isso, mas ele paga um preço de restituição pelo seu dano, dando prata, dando bois, dando terra, para restaurar a moral daquela mulher pública, para deixar claro o seu arrependimento. E aí Deus, sabe o que ele faz? Ele reorganiza o enredo, ele traz de volta, para antes da gente bagunçar, porque ele vai dizer assim para Abraão, olha, Abraão, na história ele é um mentiroso, sim ou não? Mas como é que Deus chama Abraão? Como é que Deus chama Abraão? Ele diz, devolve a mulher porque profeta é. Verso 7, agora pois restitui a mulher do seu marido porque ele é, ele não disse ele é mentiroso, ele diz porque ele é profeta. A gente pensa muito diferente. A gente pensa muito diferente de Deus. A religião faz a gente seres muito diferentes da Bíblia. Vou dar um exemplo. Quem é que se torna o primeiro líder da igreja quando Cristo ressuscita? Quem é o primeiro líder? Pedro. Eu vou dizer uma coisa, a gente não escolheria Pedro para pastorear a nossa igreja, não. Pedro, menos de uma semana atrás, ou uma semana atrás, ele tinha negado Jesus 3 vezes, Barro. 3 vezes. Ele negou até para a mulher do nível mais baixo na hierarquia do Sinédrio. Não, nem conheço esse Jesus. Esse frouxo. É que Jesus chama e diz, Pedro, tu me amas? Pastoreia minhas ovelhas. Se fosse nós, não, ele não tem classe para pastorear a nossa comunidade.
Ele não tem tamanho para isso. Cara, mas é muito diferente a maneira que Deus age. Deus age assim no meio da gente como nós, como você. Graças a Deus. Graças a Deus. Ele escolheu usar Abraão. Cara, sabe quem é que a gente não escolheria para ser presidente da república aqui? Davi. Davi, que adultera com Betseba. Quando ele deveria estar na guerra, ele resolveu ficar curtindo o jatinho presidencial de Israel e tal, e descansando. Quando ele deveria estar na guerra, ele resolve se meter na farra. Olha, uma mulher muito linda, chama para ela, e quem era? Betseba, a mulher do principal guerreiro dele, Urias. Aí ele toma a mulher do guerreiro dele, para não virar um escândalo, ele manda, resolve esse problema fácil. Sabe o que eu faço? Eu mando matar Urias. Meu irmão, só o STF para proteger ele de não ser preso. Mas ele era o homem, é só a Bíblia que constrói assim, a gente tem até de entender, de perceber que o herói é Deus, porque aí a Bíblia vai dizer que ele era o homem segundo o coração de Deus. Ele disse, não, larga esse negócio de mão, larga esse negócio de mão, que coisa é essa? Mas a religião deixa a gente assim, não pode ser. Não, isso aí não, isso é errado, pastor, isso não faz sentido. Mas aí Deus, ele reconstrói, porque ele vai conduzindo a nossa história, ele vai conduzindo a história do povo de Deus, ele vai conduzindo, levando até a cruz. Ele reorganiza a história, ele coloca o profeta de volta no lugar, ele realinha a vida de Sara, ele desfaz a esterilidade da família de Abimeleque. E por último, se primeiro a gente olha a fragilidade de Abraão, depois a gente percebe que o verdadeiro herói da história é o próprio Deus, por fim, é o herói, é Deus que faz a promessa se cumprir, é Deus que faz a promessa avançar. Nos versos 14 em diante, a gente vê Deus transformando o caos em restauração. Deus é o Deus especialista em restauração. Olha para a tua própria vida. Vê o tanto de bagunça que tu fez. Aí você está aqui agora. Olha para sua esposa, para os seus filhos, e diz assim, meu Deus, como é que eu cheguei aqui? Porque eu baguncei demais. Eu compliquei. Algumas coisas na minha vida eu fiz de uma maneira que eu não sei nem como eu me saí disso. Mas Deus fala com Abraão, Deus fala com Abimeleque. E agora que ele restaura tanto Abraão, quanto Sara, quanto Abimeleque, quem é que ora por Abimeleque para que a maldição fosse tirada, para que a esterilidade fosse arrancada? Quem é que ora? Manda chamar outro profeta, que Abraão não dá. Chico, Abraão não dá, tem que chamar outro, porque a oração de Abraão não vale nada. Ele entregou a mulher. Mas Deus manda que Abraão ore. Meu Deus do céu. Rapaz, Deus, eu não entendo. Aí quando Abraão ora, toda a infertilidade do reino dos filisteus cai. E Deus traz uma restauração completa. Sim, Deus usa gente imperfeita para curar os outros. Por isso que Ele usa você, por isso que Ele me usa. Deus transforma falhas em testemunhos. Se lembra da mulher samaritana? Quem lembra da mulher samaritana? Acho que eu preguei ela ano passado aqui. Mulher samaritana era uma mulher de má fama. Uma mulher que 5 maridos já tivesse, diz o texto, e o que tu tens não é teu. Uma mulher que tinha 5 maridos,
há 2000 anos atrás, no Oriente Médio, e o dela, ela pegou de alguém. Essa mulher, ninguém nem falava com ela. Ela ia levar as ovelhas da família dela meio-dia, que era para nem encontrar as outras pessoas. Mas é ela que Deus usa para pregar Cristo e trazer salvação para a cidade inteira de Sicar. É assim que Deus faz. Deus usa mulheres samaritanas. Deus usa Pedros. Deus usa Abraões. Deus usa Jeãs, né? Deus usa Franciscos. Deus usa você. Deus usa até a pessoa que está do seu lado. Acredita? Diz para ela, até você, sabia? Eu não acredito, mas Deus está dizendo que faz, Ele faz. E é Ele, é Deus que conduz a promessa até o fim. E diz que, agora eu quero só um versículo para frente para concluir a minha reflexão de hoje. Imediatamente depois dessa história, verso 21, diz, visitou o Senhor a Sara, como lhe dissera o Senhor, e cumpriu o que havia prometido. E Sara dá luz a um filho, Isaque. É interessante que depois daquela bagunça toda, a oração que abre o ventre das mulheres de Abimeleque é a mesma oração que, por fim, abre o ventre e traz vida para Sara. Porque no final das contas, mesmo Abraão atrapalhando tudo, Deus ainda assim usou o próprio Abraão para cumprir as promessas. Esse é Deus, esse é nosso herói, esse é o nosso Salvador. Nada foi atrasado, nada foi perdido, nada foi cancelado. A promessa avançou, mesmo depois do caos. Deus cumpriu exatamente o que prometera e transformou aquele período de caos em bênção. É assim que Deus faz. Deus transformou aquele período de caos em milagre. É assim que Deus faz. Esse é o nosso Deus. Um Deus que não precisa da nossa perfeição, ainda que a gente busque ela por amor a Ele todos os dias. Mas Ele não deixa de ser Deus por causa de nós. Mas Ele leva até o fim a promessa que Ele tem nas nossas vidas. Eu quero te dizer que, assim como todas as promessas da Bíblia têm um único fim, se cumprem em um único lugar, o nosso herói, aquele que entrou na história para garantir a nossa vitória, tem um nome, é o próprio Deus, que se fez carne, que se fez homem, e é Jesus Cristo de Nazaré. Sim, a nossa vida está segura em Cristo, porque não foi a gente que foi para o céu, foi o céu, Deus que se fez homem, entrou na história, assumiu as nossas dores para morrer naquela cruz. Foi Ele que nos atraiu para a sua presença. E a história da redenção é sustentada em Cristo, não é em Abraão, não é em Davi, não é em Moisés, gente imperfeita. A nossa salvação, ela está sustentada em Cristo, que é santo, perfeito, que é o próprio Deus que se fez homem e pode garantir a nossa vitória, a nossa salvação até o fim. Por isso, eu e você podemos descansar em Cristo para a nossa eternidade. Porque não depende da sua força, e eu quero concluir dizendo isso. Gênesis 20 é para dizer ao povo de Israel, não é sobre a força de Israel, não é sobre a força de Abraão, é sobre a fidelidade de Deus. E ele conta isso de maneira muito radical. Abraão falha, Abraão teme, Abraão se perde, Abraão confunde tudo,
Mas Deus, porém, Deus entra, Deus freia, Deus corrige, Deus restaura, Deus conduz, Deus cumpre o que prometeu. Apesar de Abraão, a promessa permaneceu viva, porque o Deus da promessa permaneceu fiel. Assim hoje, irmão, é esse mesmo herói que te sustenta. Quando falhamos, é Ele que intervém. Quando tememos, Ele ainda está lá. Quando nos perdemos, Ele nos realinha. Quando fraquejamos, é Ele que preserva a sua obra. A nossa vitória não depende da nossa força, mas da fidelidade do nosso herói. Fica de pé comigo. Senhor, muito obrigado pela tua fidelidade.